Gente, essa anotação aqui é do meu bloco de notas de 2018, lá tá a data ali do lado, e eu achei na lixeira. Então, eu deletei, né, porque eu ia publicar em 2018, mas acabei não publicando essa postagem. Eh, e vou contar aqui um pouquinho para vocês o que que passava naquela época, né. Eu sempre ouvi histórias de pessoas curadas da fibromialgia que desligaram todos os pontos gatilhos. Isso é o que eu pensando lá em 2018. Então, eu entrevistei alguma dessas pessoas nesse último ano e algumas eu ainda tenho contato. Tudo sempre nos parece tão maravilhoso, impossível, que a primeira coisa que alguns dizem é: "Ah, mas então não era fibromialgia". Cara, foi engraçado porque esses dias mesmo aqui no TikTok, uma menina veio falar: "Ah, mas se tu se curou não era fibromialgia". Então, vejo que daquela época de 2018 até hoje, 2025, as pessoas continuam falando: "Ah, mas se tu se curou não era fibromialgia". E isso aqui é uma crença, tá? É um paradigma que a gente tem que quebrar, tá? Então eu continuo falando lá. A gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha. E eu sempre pesquisando, pesquisando, estudando. Nos últimos 2 anos eu estive no estágio grave da doença, tá, aqui eu falava que fibromialgia é uma doença, mas a gente sabe hoje que não é uma síndrome, tá. Isso aqui a gente tem que deixar bem claro o que que é síndrome e o que que é doença. Então o estágio grave que eu estava da doença dos últimos 2 anos, de 2016 a 2018, eu estava no estágio grave. É aquele que dói 24 horas por dia, não existe posição para dormir. Em abril de 2018, foi um pouquinho depois que meu filho nasceu. Meu filho nasceu em fevereiro, então 3 meses depois, eu iniciei o protocolo da Verônica para fibromialgia. Eu comecei a testar protocolos off-label, que é aqueles protocolos que os médicos não davam um consultório, tá? Em abril de 2018, então eu iniciei o protocolo da Verônica, tá? Que eu fui tentando coisas novas. Então eu tentei uma dieta anti-inflamatória, naquela época eu estava tentando uma dieta anti-inflamatória normal, assim, tipo dieta mediterrânea, tá? E daí eu perdi 12 quilos desde lá. Quer dizer o quê? Eu comecei a fazer, estava grávida, né, no pós-parto, estava mais gordinha, né, bem mais gorda, aliás, né, eu ganhei quase 25 quilos, e daí eu perdi 12 quilos, tá? Um mês depois eu iniciei a suplementação e 2 meses depois eu iniciei as práticas da meditação. Tá, que foi mais ou menos mal feita a minha meditação na época, eu lembro, que foi uma tentativa minha de começar a tratar o meu mental, tá? Só que eu não sabia como e eu era muito nervosa e ansiosa, então meditação não funcionava direito para mim. E no quinto mês eu iniciei as atividades físicas e isso não faz nem 2 meses. Seguindo os 4 pilares da melhora da fibromialgia: alimentação, suplementação, meditação e exercícios. Eu me baseava nesses 4 pilares na época. Então eu cheguei na minha fórmula mágica, tá? Eu achei que em 2018 eu já tinha achado a fórmula mágica, mas não era ainda, tá? Porque eu não tinha resultado, tá? Veja que a gente acha: "Ah, eu acho que é isso, mas eu não tenho resultado". Então quer dizer o quê? Que não é isso ainda, tá? A fórmula que ainda em fase de testes, já comecei a colher os resultados, mas os resultados eram bem pouquinhos realmente. Hoje eu tenho 80% do corpo com pontos gatilho. Sim, para quem acha muito, inclui a face também, porque eu tinha aqueles pontos duros também na face. Eu era uma pessoa completamente rígida. Eu tô aqui viva e caminhando sozinha no que eu chamo a desconhecida e solitária estrada do tratamento da fibromialgia. Sim, porque exige tanto do mental e do emocional que a maioria prefere desistir, chorar na cama e esperar a pílula milagrosa. Ainda tenho vários momentos de recaída, mas estão se tornando menores, o que me dá confiança para seguir em frente. E quem sabe no futuro poder dizer que eu sou uma dessas pessoas privilegiadas ali em cima. Então, gente, aqui eu estou colocando a minha intenção de ser a pessoa privilegiada, indo atrás dessas pessoas que são privilegiadas, tá? E acreditando, tá? E visualizando. Nenhum ponto gatilho foi desativado ainda. Mas vai ter. Então aqui eu coloco a minha intenção, vai ter ponto gatilho desativado. Porque eu sou uma vencedora, eu sou teimosa, me chame de como quiser. Então aqui eu pego a responsabilidade para mim, me chamando de vencedora, tá? Porque eu vou conseguir. Daí chame vocês como quiser. Deus nos fez para a abundância, então vamos nos levantar
e colher o que é nosso por direito. Então, beijo, pessoal, um maravilhoso final de semana. Gente, eu quero colocar essa carta, é a que eu fiz para começar a manifestar a minha realidade, tá? É aqui que a gente coloca a intenção, a gente assume quem a gente é e o que a gente é capaz, e que aquilo que nos falaram, tudo de não ter solução, não ter cura, é mentira. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, essas 4 coisas, tá? A minha intenção, a saber quem eu sou, que eu tenho direito de abundância, saber que estavam me mentindo, que é mentira o que estão me falando, e saber que eu tenho a capacidade nas minhas mãos de fazer o que eu quiser. Então, gente, o que é isso aqui? É o processo criativo da tua realidade. Tu dizer o que vai acontecer. Tu criar na tua mente o que vai acontecer, determinar, entendeu? E fazer acontecer. Isso aqui não é uma coisa que eu fiz uma vez. Isso aqui é uma coisa que eu faço ainda todos os dias, tá? Desde essa época aqui eu faço esse negócio, tá? É o mental. Agora eu faço para outras coisas, não para saúde, tá? Às vezes tem coisa de saúde que eu ainda quero fazer. Agora eu uso, por exemplo, para questões na minha casa. Por exemplo, eu quero uma casa assim, assado. Eu me vejo na casa. Eu vivencio a casa, eu faço a decoração da casa, lá na minha cabeça, tá? No mundo da Verônica. Então é isso, tá? Eu vou vivendo essa realidade, sempre dizendo que eu sou capaz, que eu sou feita para isso, para abundância, etc, etc. Gente, isso aqui é o processo criativo, tá? O Abraham Hicks fala muito sobre esse processo criativo, até nesse livro que eu tô lendo agora deles, aqui no Carnaval, tô lendo um livro deles. Se chama O Segredo do Segredo. Então, eles falam só sobre processo criativo. Então, essa carta aqui é uma maneira de fazer, eles ensinam nesse livro a fazer o processo criativo, mas essa aqui é um exemplo, tá? Eu já fiz outro para casa, vou fazendo para as coisas que eu quero e fico mentalizando essas coisas na minha cabeça, vivendo essa vida aí, tá? Imaginando que eu tava correndo, que eu tava bem, que eu podia trabalhar, sabe? Porque meu sonho mesmo, gente, era poder trabalhar, né? Poder cuidar do meu filho, não depender das pessoas para cuidar dele, sabe? Eu só fui começar a cuidar dele, ele já tinha 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Porque até 1 ano e meio a minha sogra me ajudava, o meu marido me ajudava, sabe? Eu tava com tanta dor e tanta coisa, insônia, todas as coisas que posso imaginar, que eu não conseguia fazer nada. Daí eu fui fazendo para fibromialgia. Primeira coisa, eu queria diminuir a dor, né? Depois eu queria dormir direito, voltar a dormir direito. Aí eu tive que ir atrás de como é que eu vou fazer para dormir direito agora? Por que que eu não durmo direito, né? Pesquisa, pesquisa, estuda, estuda, mentaliza, mentaliza. É esse o processo.